Graça e paz. Boa noite a todos vocês que estão chegando na nossa live aqui no Instagram. Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos. Adriana Barbosa Santos, Detalhes de um Milagre, nosso irmão Diego Alves, Clinalva Barbosa Santos. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Graça e paz. Hernande Novaes, um abraço, Hernande. Deus abençoe. Hoje nós teremos uma entrevista com o nosso querido irmão Diego Alves. Estaremos entrevistando Diego Alves e conto com a participação de todos vocês. Daqui a pouco estaremos entrevistando aqui o escritor Diego Alves, que vai estar... Ô, Diego! Oi, pastor, boa noite. Boa noite, graça e paz. Amém. Seja bem-vindo à nossa live. Obrigado por atender o nosso convite. Amém. E eu creio que essa conversa vai abençoar muitas vidas que estarão assistindo agora e depois será postado aqui no nosso canal do YouTube, PIB de Macaúbas, e também no Facebook. A gente vai postar depois esse vídeo para que as pessoas sejam ricamente abençoadas, né? Amém. Paula Pereira, né, que está com a gente, Cris, da Nutri, Tata, a todos vocês sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Para nós ganharmos tempo, a gente vai começar, ok, Diego? Ok. Posso orar? Vou estar orando, tá bom? Amém. Vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui na tua presença para glorificar o teu nome, para narrar as tuas maravilhas, para falar do que o Senhor tem feito na vida do teu filho, Diego Alves. Seja glorificado na vida dele, como o Senhor já tem sido, em nome de Jesus. Amém. Diego, Amém. eu quero deixar para você e para os nossos irmãos aí que estão conosco na live, é o Salmo 105, o Salmo de número 105. É um salmo muito lindo, onde o salmista nos ensina a gente falar das maravilhas do Senhor, né? Diz o seguinte, ó, falai das suas, lembrai-vos, melhor dizendo, né? Versículo 5, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Amém. Então, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. No versículo 2, Salmo 105, verso 2. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Tá certo? O Senhor realizou um tempo atrás aqui na minha vida, na vida da igreja, um feito muito extraordinário. E eu disse, Deus, não vou contar para ninguém, porque se eu falar, as pessoas não vão acreditar. E fiquei por um tempo calado, até que um dia eu estava lá em Salvador, numa reunião da Convenção Batista Baiana, reunião dos missionários da Convenção Batista Baiana, e naquela reunião Deus usou um servo que fez uma leitura bíblica nesse texto, e esse texto falava, falai de todas as suas maravilhas, né? E ali o Senhor falou no meu coração que eu deveria contar. Então, a todos que estão chegando, sejam bem-vindos, a Irã, Thelma, Ana Cláudia, a todos vocês sejam bem-vindos. Eu queria começar pedindo a você, Diego, que você se apresente para os nossos irmãos da live, para que eles conheçam você. Quem é Diego Alves? Se apresente, por favor. Tem alguns irmãos aqui de Ubatã que dispensa apresentações, mas eu quero me apresentar aos irmãos aí de Macaúbas, que eu ainda não conheço. Espero um dia poder estar lá. Meu nome é Diego Alves, eu sou membro da PIB de Rio Novo, em Piauí, mas fui membro da PIB de Ubatã durante 11 anos, onde tudo aconteceu.
e aonde vamos estar falando sobre um pouco do que Deus fez na minha vida. E eu sou muito grato pelo que os irmãos da PIB de Ubatã fizeram por mim. E com certeza, aonde eu tenho ido, a PIB de Ubatã tem sido muito benquista. E é o mínimo que eu posso fazer. Amém. Então é isso, eu sou esse jovem, tenho 32 anos, sou casado com Marta e escrevi um livro para poder contar as maravilhas que o Senhor me fez. Graças a Deus. Você é natural de Ubatã? Ou É, de Piauí? nasci em Piauí porque naquele tempo não tinha hospital em Ubatã, mas sou de Eu Ubatã também, nasci em desde Piauí. isso, Fundação? mas isso. Não, Fundação? nasci em mil, eu acho. Mas sou de Ubatã. Toda a minha Ah, vida foi em Ubatã. ok. Vana Rodrigues, um abraço a todos vocês que estão conosco, tá bom? Sim, eu sou testemunha, não estive na cidade presente, mas eu acompanhei, Diego, através da minha irmã, o grave acidente que você sofreu. E eu lembro, eu não lembro qual foi o ano, mas eu lembro que minha irmã ligou para mim, para minha esposa, e pediu oração por você. Então nós oramos por você. Confesso que pensei que você não sobreviveria, não iria sobreviver. E mesmo não te conhecendo assim mais pessoalmente, a gente se importou com a sua situação e nós oramos muito. Eu queria que você contasse, né? Então você passou por um grave acidente. Foi em que ano? Conte a Dois- circunstância do acidente, por favor. Ok, foi em 2016, fevereiro. Eu tinha acabado de assumir o ministério, era tesoureiro da igreja, não nem consegui trabalhar. Eu tava. É bom explicar isso porque assim, algumas pessoas perguntam se eu já era cristão. Eu já era cristão já há 10 anos. Estava ativo na igreja, já tinha sido líder dos jovens, já tinha trabalhado com a Juventude Batista Rio Novense, trabalhado com os embaixadores, e isso aconteceu. Mas antes de começar a contar, pastor, eu queria fazer uma introdução rapidamente de como foi a minha infância até chegar a esse acidente, Fique porque à é muito vontade. importante. É. A minha infância se passou no início dos anos 90 e quem viveu nessa época, o pastor também sabe mais do que eu, é que vivíamos uma recessão muito grande e ficou muito forte naquela época aquela sensação de sobreviver, porque era muito difícil, inflação e tal, ou seja, e meu pai, ele me ensinou desde cedo que a caneta é mais leve do que a enxada. E eu cresci, aprendi isso. Ele sempre me ensinou que eu tinha que estudar para ser alguém na vida, porque se não estudasse eu não ia chegar a lugar nenhum. Então eu fui formado para ser esse adulto bem-sucedido, que tivesse um bom emprego, que pudesse ter uma qualidade de vida, porque o país em crise não permitia sonhar com coisas maiores. Ou seja, meu pai, ele me criou como os pássaros que sempre, os passarinhos que sempre tentam empurrar os filhotes para fora do ninho, para voar, para crescer. E meu pai me ensinou praticamente tudo da vida, sobre o caráter, sobre o cuidado das coisas. Só ele só não me ensinou que existe vida após a morte. Eu quero chegar ao acidente falando o seguinte: até 20 de fevereiro de 2016, eu tinha cultivado. Deixa eu pegar aqui uma pesca que eu coloquei aqui. Eu tinha cultivado, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tinha cultivado uma autossuficiência. Na verdade, uma fé disfarçada de orgulho, porque assim, eu sou concurseiro há mais de 12 anos e sempre tentei fazer concurso e aprendi que passar em concurso seria uma das melhores maneiras de se conseguir um emprego e um bom emprego mais rapidamente. Então, até 20 de fevereiro de 2016, eu tava com uma fé camuflada de um orgulho, porque eu me sentia preparado. Para você ter ideia, eu me inscrevi para fazer 3 concursos ao mesmo tempo. Por quê? Eu trabalhava na Cesta do Povo e a Cesta do Povo estava para fechar. E eu estava para ficar desempregado, eu tinha 28 anos, não tinha casado ainda. Então eu pensei, vou tentar. Eu coloquei na cabeça que daria certo e fui fazer esse concurso. Me inscrevi para 3 concursos, em uma semana seria 2. Então eu estava estudando 14 horas por dia, cheguei a tomar comprimido de cafeína para não dormir, porque eu estava realmente focado. Eram várias matérias diferentes. E bem nesse período, eu entendi
que Deus deveria compreender que era para o meu bem. Então eu penso que eu devo ter ficado mais de um mês sem ir aos cultos da igreja, porque eu pegava de domingo a domingo. Então, Estava colocando em primeiro lugar o bom isso, Deus. isso. É, como eu te falei, é uma fé camuflada de orgulho. E eu acreditar que Deus deveria entender. Eu fiquei de um mês a um mês e meio sem ir na igreja, achando que era legal, porque também depois que eu passasse, eu poderia voltar aos cultos normalmente. Em 10 anos de igreja, eu sempre tentei ser o cristão cultural, como eu poderia te dizer. Sempre é, evitei estar em escândalos, evitei andar direitinho, participar da EBD. Quando ia, pelo menos chegava para achar a minha presença, assinar meu nome, sempre estava nos cultos. É, Todas as vezes que eu fui no gabinete pastoral, nunca foi por problemas, sempre por conselho ou para ajeitar coisas de ministério. Ou seja, então eu vivia uma vida equilibrada, Arrumadinha, arrumadinha. arrumada Isso, denominacionalmente, né? isso. Eu era o cristão cultural. Então eu nunca, eu não vou saber qual foi a reação das pessoas, mas no domingo à noite, quando a igreja estava cultuando, o tesoureiro não apareceu. Todo mundo estava lá com seus dízimos. Chegou o momento de cantar a música dos dízimos e ofertas e eu estava com a chave da tesouraria, a tesouraria fechada e ninguém apareceu. Eu não apareci. Eu estava internado no hospital de base em Itabuna. Por quê? Eu acordei cedo, 5 da manhã. Eu tinha ido para o culto da igreja na véspera. Era o culto dos jovens, saí de lá meia-noite. Dormi meia-noite e meia. Foi no sábado? No sábado. Isso, no sábado. Eu fui dormir meia-noite e meia, acordei 5 da manhã, porque o jovem acha que pode tudo. Dormi menos de 5 horas. Acordei de manhã sozinho, peguei o carro e fui dirigindo para Itabuna. A minha mãe tinha até comentado comigo, meu pai tinha me oferecido um motorista para me levar, mas eu achei que não precisava. Ah, tá tudo bem, já fui até Itabuna dirigindo, sabe como é jovem, né? 28 anos, achando que pode tudo. Fui dirigindo tranquilamente até a altura do trevo de Itajuípe e cochilei ao volante. Daí eu não lembro de mais nada. Esse concurso foi o concurso do IFE Baiano, foi em fevereiro de 2016. Tinha muita gente descendo para fazer, então alguém me viu lá, debaixo das ferragens, avisou a Polícia Rodoviária Federal, que rapidamente chamou o SAMU e o Corpo de Bombeiros. Eu sei que demorou cerca de uma hora o salvamento. A coisa foi tão feia que o carro deu perda total. Eu fiquei preso às ferragens de cabeça para baixo, preso ao cinto. Tanto que eu tive lá na corporação e os bombeiros a pessoa que trabalhou no dia do salvamento, ele lembrou de mim, lembrou do acidente, não de mim, mas do acidente. Ele contou que foi preciso cortar o carro por baixo e me tirou preso ao banco. Me tirou com o banco e tudo, de cabeça para baixo, e me colocaram numa maca, numa prancha daquela de salvamento, colocaram um colar cervical e me levaram para o hospital de base. Só que no hospital de base, não sei se o pastor conhece, deve conhecer, como também aqui o Prado Valadares Henrique, esses A hospitais. gente eu ouço muito sobre o hospital de base, mas eu não conheço. Isso. O corredor que eu fiquei, o pronto-socorro, é conhecido por muitos como o corredor da morte, porque muitas pessoas vão para ali e não voltam, ou ficam com sequelas terríveis. E eu fiquei ali horas, fiquei ali de 7 da manhã a 8 da noite. Eu tinha perdido a camisa, foi rasgada porque o carro não pegou fogo, mas derramou muita gasolina. Ficou completamente encharcado. A bermuda estava encharcada, eu perdi a sandália. Para tu ter ideia, roubaram meu celular. O celular sumiu. Ele acabou sendo arremessado para fora da janela. Eu perdi o celular. Eu estava totalmente sem poder entrar em contato com a família. Deus foi tão bom comigo É, que uma pessoa que estava do meu lado se compadeceu e resolveu ligar para casa. Ou seja, eu fiquei de 7 da manhã a 8 da noite lá, jogado, deitado na maca. ninguém sabia o que tinha acontecido. Ninguém sabia, como eu falei, nem a igreja sabia, porque o culto à noite estava rolando, estava acontecendo e ninguém sabia. O tesoureiro simplesmente desapareceu. A minha família não sabia. Minha mãe veio saber e era mais de 4 horas da tarde, desceram me buscar. Eu fiquei lá sem poder tomar água, sem poder comer, ou seja, eu me senti invisível, como um mendigo, porque era muita gente, poucas enfermeiras ou técnicos de enfermagem, médicos passavam, muito pouca gente do hospital e aquele desespero de pessoas ali sofrendo e com fraturas e tal, e eu ali naquele meio.
e senti na pele o que é realmente ser um mendigo. Eu fiquei abandonado, sem comer, sem beber água, sem nada. Nada, nada. Até um copo de Mas mingau. não perguntaram a você um telefone para entrar em contato? Não teve essa. Não, eu pedi à enfermeira para ligar, ela disse que não poderia ligar, que o hospital não faria ligação. Um copo de mingau da merenda da tarde, das 3 da tarde, que sobrou, que eu pedi, pelo amor de Deus, para poder comer, que eu estava desde. Na verdade, eu não comi de manhã, eu só bebi um copo de suco. Eu tinha comido na noite anterior, antes de ir para a igreja. Então, 3 da tarde, eu estava morrendo de fome, a enfermeira me deu um copo com mingau, mas abalou a minha cervical, o pescoço, e eu estava com fraqueza nas pernas e nos braços. Quando ela me deu aquele copo de mingau quente, que ele derramou em mim, provocando queimaduras no meu peito. Ou seja, eu fiquei com fome por causa disso. Resultado, para finalizar essa parte do início, tiraram um raio-x às pressas e me deram alta. Disseram que estava tudo bem, que era só tomar um analgésico, que eu poderia ir para casa, que no outro dia eu acordaria novo, como se Sério? nada tivesse acontecido. Só que, Disseram que estava tudo bem. não, tiraram o raio-x lá, as pressas do jeito SUS de ser e mandaram para casa. Eu tive que sair na cadeira de roda porque eu não conseguia ficar em pé. Mas mesmo assim disseram que foi só por causa do abalo, que o carro teve algumas. Capotou várias vezes e caiu em cima de umas pedras, então eu fiquei totalmente amassado e por isso eu estava me sentindo dolorido, mas que estava tudo bem. Só que mãe é mãe, graças a Deus que existe mãe no mundo e É. ela não quis me levar para casa, na verdade ela decidiu me trazer para Isso Ipiaú já para era, cuidar. essa questão já era no outro dia, então, né? Na segunda-feira. Não, no mesmo dia, às 8 da noite, que o Ah, acidente, eu saí. souberam, já foram para Isso, Itabuna. isso. O acidente foi 7 da manhã, eles chegaram lá 8 da noite, me trouxeram para Ipiaú e eu cheguei em Ipiaú às 23 horas. Eu saí de Itabuna com o pescoço solto, totalmente livre, sentado no banco da frente do carro. Poderia ter morrido a qualquer momento, porque eu estava com uma fratura gravíssima no pescoço. E também já fui chegando na Clínica São Roque e já não lembro mais nada. Segundo o que as enfermeiras me disseram, eu fiquei mais de 2 horas tomando um banho no leito para tirar a gasolina do meu corpo. Repito, não pegou fogo no carro, mas aquele tanquinho de partida frio que fica ali para dar partida do motor, aquele Não sei. estourou. Então a gasolina quente me causou queimadura de primeiro e segundo grau no rosto, no braço e caiu também dentro da minha cueca. Tive queimadura de primeiro e segundo grau em toda a parte genital. Foi realmente terrível. E eu só acordei no outro dia com a enfermeira dizendo que eu. Não, eu acordei no outro dia achando que estava tudo bem. Pra você ter ideia, o meu orgulho era tão grande que quando eu acordei, eu não percebi o estado em que eu estava. Eu só perguntei. A primeira pergunta que eu fiz à enfermeira foi: quando é que eu vou receber alta? Porque eu tenho que ir para casa para estudar. Eu perdi a prova ontem, a prova da semana que vem é mais importante e eu não posso perder. Rapaz. Imagine. Porque É, é incrível, né? Não, só que tá chegando algumas pessoas aqui. Eu sim. eu tô vendo aqui os nomes aqui, né? Tarsila Diógenes, nossa irmã Tarsila, um grande abraço, Tarsila. Jaime Filho, Jaime Filho, Vaneide, Jogama, Sandra Neri. Tem alguns Uhum. irmãos aqui, Maiara Rocha, Bruna, Olivia. Psico Tamires Silva. Uhum. Tem um bom nome de pessoas aqui. Deixa eu ver mais aqui. Luciane Neres. A Bruna. Tem a Bruna Uhum. aqui. Isso. É a Bruna. Acho que é Oliveira. Oliveira. SH6. CSH6. É a família H6. Acho que é minha cunhada. Paula Silva. Janine. Tem um bom número de pessoas. Pessoal, se eu não falei o seu Que nome, bom. me perdoe aí, tá certo? Yasmin Torres também. Sim, olha, para aqueles que estão chegando na nossa live, eu sou testemunha desse ocorrido, realmente foi um fato que aconteceu. E é incrível, né? Você foi. Na verdade, você não foi internado em Itabuna. Eu pensei que você tivesse sido internado em Itabuna, né? Não, isso. Me deram alta, eu tive que vir para Ipiaú, só que em Ipiaú não tinha o médico que eu precisava, que é um cirurgião. Aí eu tive que ficar 5 dias sendo sedado
Eu quase entrei em coma induzido, porque praticamente eu acordava de vez em quando para comer ou só para comer e tomar remédio, porque adaptaram o leito, eu fiquei usando fralda, sonda, então eu não podia me mexer, colocaram um colar cervical bem apertado no pescoço, porque assim, a minha fratura foi gravíssima. A minha fratura foi de cervical 2. Eu quero fazer um comentário rápido aqui que podemos dividir as fraturas entre cervical alta e cervical baixa. Cervical alta, que é a cervical 1 e 2, contamos a partir da base do crânio até esse osso aqui, aqui na altura do pescoço, que podemos sentir. Essa aqui é a sétima vértebra cervical. O pescoço termina ali. Então, assim, cervical alta, a primeira e a segunda vértebra que fica na junção do pescoço, e a cervical baixa é a terceira vértebra até essa vértebra que é a sétima vértebra. Quanto mais alta a fratura, Mais grave. mais grave e menos movimentos o indivíduo acaba perdendo se sobreviver. E quanto mais baixa a fratura, C3 a C7, mais fácil sobreviver. Então, assim, nem sempre quando se quebra o pescoço morre, porque depende da altura que se quebra. Só que no meu caso, foi a segunda vértebra, que ela está na fratura alta. E geralmente fraturas nessa localidade, pastor, normalmente rompe-se a artéria, a carótida, tem derramamento de sangue, você tem um derrame cerebral, desloca a glote, por onde passa o ar, a respiração, você perde a respiração, fica sem ar, acaba desmaiando, como eu desmaiei, na verdade não rompeu, mas tive um abalo. E principalmente acontece nesse tipo de fratura romper a conexão do cérebro com o resto do corpo. É. Ou seja, Oh, a irmã Tacília está perguntando aqui, C2, né? A cervical isso, 2. C2 Então, aí. é de 1 até quanto essa cervical aí, essa Sete. contagem? São 7 7. vértebras no pescoço. Então, Sete conta de cima para baixo ou de baixo para cima? Como é que funciona aí? A da cervical base. 2. Isso, da base do crânio até a sétima vértebra. Então, um, dois, três, de cima para baixo. Então, Então, a sua foi na 2. na Bem 2, aqui no alto. Aqui no bem alto. no alto, já na conexão com o crânio. E por isso que se deu tão grave, tão delicada essa situação que eu estava, porque assim, como eu falei agora há pouco, poderia ter rompido, eu sobrevivi. Então assim, não houve derrame, não rompeu a artéria, não deslocou a glote, eu estava respirando e tinha sobrevivido. Mas poderia ter cortado completamente a conexão entre o cérebro e o resto do corpo. Segundo o que o médico me falou, eu ter viajado de Itabuna até Ipiaú, sem um colar cervical totalmente livre, eu poderia ter morrido na estrada, eu poderia ter um abalo. Por isso que eu fiquei sedado esses 5 dias, para poder tentar achar esse médico, esse cirurgião. No mínimo, por eu ter sobrevivido, eu deveria ficar tetraplégico ou, com muita sorte, cadeirante. Só que Então, depois... então quer dizer que essa lesão na C2, primeiro, Certo. ela poderia provocar sua morte. Isso. Essa Isso. região, ela poderia provocar sua morte, né? Porque impediria a conexão do sanguíneo, não é isso? Isso. E, Conexão sanguínea, por ou sufocamento. então, ou uma paralisia do corpo, né? Total, ficar do pescoço para baixo no estado vegetativo. Por isso que acontecia toda essa preocupação dos médicos e da família geral. Por isso que o diagnóstico era se sobreviver, porque geralmente se morre, no meu estado era para morrer. Até dormindo no espasmo sem querer, num susto, que às vezes a gente vira sem querer, eu poderia agravar a fratura e morrer. No Instagram eu postei anteontem uma foto da fratura, mostra um pouco. Por milímetros não atingiu a medula, porque foi a mão do Senhor que protegeu. É verdade. Mas para adiantar a questão do testemunho, para não acabar sem explicar, conseguimos encontrar a vaga no hospital de base, voltamos para encontrar o neurocirurgião. Passou-se a semana inteira na expectativa que eu encontrasse médico. Vem Só cá, que, só para a gente sim, situar, né? Um abraço aí ao pastor Sóstenes, uhum, pastor Tari, que está com a gente aqui, Walter, Aline, tem muita gente com a gente aqui, não vai amém. ser você falar todo mundo, né? Mas um Isso, abraço para vocês aqui, tem os pastores aqui. E então você tem um acidente próximo a Itajuípe, ali no trocamento de uhum, Itajuípe, você
situando o pessoal, né? Me pediram aqui para detalhar o assunto, né? Cochileu ao Estamos falando aqui do volante. tema é detalhe de um milagre, contando a história, o milagre que o nosso irmão e escritor Diego Alves vivenciou da Isso. parte do Senhor, né? Após sofrer um grave acidente. Aí você fratura o pescoço, né? A coluna cervical, 2, que é Dois. uma fratura grave, que poderia Gravíssimo. ocasionar morte ou ficar paralítico. Vai para o Isso. hospital de base em Itabuna. Lá o pessoal, depois de você ficar um dia inteiro, o pessoal libera você Atona. dizendo que não foi nada. Isso. Aí você vem de Itabuna Para para Ipiaú, Ipiaú. que é uns 90 Cento quilômetros mais e... ou menos. Não, dá uns 100 a 130 quilômetros, mais ou menos. Só esse percurso poderia ocasionar sua morte. Você veio com o Poderia. pescoço solto. Solto. Aí, mas você não ficou. Você foi para Ipiaú, ficou no hospital em Ipiaú. Mas depois você Isso. retornou para a base, foi? Foi porque não tinha um cirurgião, não tem um cirurgião, um especialista em coluna, então eu precisei voltar. Depois de 5 dias internado em Piauí, eu voltei para Itabuna. Não entendi. A expectativa era muito grande para achar esse médico, porque foi preciso envolver amigos políticos, que é necessário nessas horas, para achar leito e tal, porque assim, eu precisava ficar no leito com ar-condicionado, porque eu estava com parte do corpo totalmente queimado, como eu falei, queimadura de primeiro e segundo grau, então graças a Deus encontraram um leito com ar-condicionado, eu fiquei lá internado, lá em Itabuna, só que a frustração para todo mundo, para mim principalmente, foi quando o neurocirurgião, o melhor que temos aqui no sul da Bahia, considerado um dos melhores lá do hospital de base, ele disse que não poderia me ajudar. Quando ele pega a ressonância magnética e olha, ele tinha falado para minha noiva, que hoje é minha esposa, que infelizmente ele poderia tentar imobilizar minha cervical com um colar, que esse colar é usado com 4 parafusos que fixa no crânio e no peito. Aí 4 parafusos fixos no crânio com a coroa de titânio e eu usei um colete de plástico com pelo de carneiro, então esses parafusos são fixos no colete, não na Você pele. tem essas fotos, né? Você tem essas fotos. Tenho. No Instagram aí tem todas essas fotos. E só que na cabeça foi fixo no crânio. Fixou o parafuso no crânio como se bota um parafuso na madeira. Assim, eu não sei se usaram a chave de fenda, não sei o que realmente foi aquilo, mas uma dor quase insuportável. Então, pastor, para poder resumir o que eu estou falando, difícil mesmo para mim foi ser tratado por um médico que não acredita que eu iria melhorar. Foi nesse momento que eu percebi que nenhum recurso terrestre seria capaz de me ajudar. Eu era um homem condenado. Aos olhos da ciência, aos olhos da religião, não aos olhos da fé. Então eu Pela gravidade, descobri né, Diego? isso Pela pela gravidade. gravidade. Porque assim, a cirurgia seria mais de 80 mil reais à vista, não tínhamos. Eu agradeço muito a PIB de Ubatã, porque mesmo assim conseguimos fazer um almoço histórico, que em menos de 12 dias levantou 5 mil reais em venda de bilhetes. E isso sem gasto, porque os irmãos da PIB doaram os alimentos. Foi um caruru que foi vendido em Ubatã, não só a PIB, mas a cidade inteira de Ubatã. Isso acabou movimentando muito a cidade de Ubatã, porque foi uma coisa realmente muito delicada. E eu sei te dizer, pastor, que me mataram e eu ressuscitei umas 3 vezes, que eu sei. Morreu, tá na UTI, morreu de novo, porque assim, era muito delicado. E eu passei todo esse período, para tu ter ideia, eu fiquei mais de 13 dias com a fratura, esperando esse colete, porque esse colete é muito delicado. Esse colete meu pai precisou alugar por 4 mil reais. Então, assim, eu agradeço muito a PIB de Ubatã por causa disso, porque juntou-se um dinheiro e ajudou a pagar as despesas. Mas, voltando ao assunto de ser difícil ser tratado por um médico que não acredita que eu iria melhorar, eu descobri o que era ter fé, o que é ter fé, quando a fé foi a minha única opção. Porque até então, todos nós estávamos esperando que esse neurocirurgião capacitado pudesse resolver, especialista, experiente. Mas quando ele falou que não poderia me ajudar, Foi. restou É. a fé, que é o principal combustível do cristão.
Na porque verdade, andamos. o Senhor é o nosso primeiro recurso, né? Isso, Mas às vezes a gente coloca o Senhor como o último recurso, né? isso. Mas era isso que Deus também queria ensinar ao seu coração, né? Nessa E é situação. agora, e é agora que eu quero falar sobre isso. Agora eu vou passar do testemunho, porque na verdade o testemunho foi só um detalhe que o Senhor usou para fazer com que as portas se abrissem para mim contar da sua graça. Porque eu descobri o que era ter fé quando a fé era a minha única opção. E o Espírito me fez voar para fora dessa prisão a qual toda uma vida eu fui criada. Que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que estudar, para mim ser bem-sucedido eu tenho que ter um bom emprego. Toda essa prisão que infelizmente nós somos inseridos, o Espírito me fez voar para fora disso. Porque depois de tudo que passou, depois de um ano de tratamento, eu fiquei encostado comendo do governo sem trabalhar e o Senhor me permitiu que eu passasse um concurso muito melhor do que eu queria. Hoje eu estou trabalhando, hoje eu moro em Piauí, consegui me casar e hoje eu tenho um ministério. E é sobre isso que eu quero falar agora. Porque assim, eu pude ter a capacidade de acreditar em Deus através da fé. Porque até então, a crença em Deus era condicionada ao médico, ao dinheiro do plano de saúde, a UTI móvel, o ar-condicionado, o sedativo, o colete. O Senhor me fez perder todas essas esperanças. Eu fiquei realmente, aos olhos da ciência, abandonada. Tanto que quando eu cheguei em Itabuna, eu vou voltar um pouco só para frisar uma palavra, o médico, o cirurgião falou assim, se fosse parente meu, eu não estaria aqui. Eu tinha mandado para Salvador. Tentaram até uma UTI, um helicóptero, uma UTI móvel para me transferir para Salvador, mas é muito complicado. E eu fui. Então, eu fui para Itabuna, sofri um acidente, voltei para Piauí, depois voltei para Itabuna e fiquei 12, 13 dias acamado com a fratura no pescoço, esperando O colete. a vontade. Entendeu? A vontade do povo, né? E o Isso. colete, nesse período de 13 dias, você estava esperando o colete também? Como é que foi? Você já estava usando o Foi, colete? foi. Logo quando eu cheguei em Itabuna, aí começou o processo de alugar o colete, então só foi a questão de chegar o colete e instalar. Instalou o colete e mandou para casa. Eu fiquei 97 dias sem dormir direito, uma dor insuportável, porque 4 parafusos no crânio, a sensação de que aquilo ia estourar minha cabeça, deitar com aquilo, a sensação parecia de estar deitado com a cabeça em cima de uma pedra, não dava para usar chuveiro, usando pelo de carneiro, aquilo, um calor insuportável. Foi bem naquela época que teve aquele surto de chikungunya e zika, então eu vivi com aquele medo de pegar chikungunya, um calor insuportável com pelo de carneiro, aquilo apodreceu, começou a dar brotoejo nas minhas costas, na pele, aí começamos a usar pano para separar as costas e o peito do colete. Passava assim um paninho com água, um sabonete, álcool, pasta d'água, talco. Tentava de tudo quanto é maneira para tentar ir levando. Eu sei que eu fiquei o tempo que se espera de calcificação de um osso quebrado de qualquer parte do corpo é 3 meses. Eu fiquei 97 dias com esse colete e graças a Deus eu fui restaurado. Depois de tirar o colete, eu fiquei mais 3 meses com um colar cervical, depois mais 6 meses de pilates, um ano de tratamento e eu fui restaurado completamente sem sequela física, psicológica, sem sequela neurológica. Hoje eu ando de bicicleta, eu pego peso, eu faço abdominal, eu ando normalmente. Não jogo mais bola, mas se quiser cabecear a bola também eu consigo normalmente, porque formou-se um calo ósseo. Quem conhece de fratura sabe que naquele lugar onde se partiu não parte mais, porque Deus fez o milagre, porque o médico não fez nada, ele só fez imobilizar o pescoço, juntar as partes quebradas e Deus fez o milagre que se multiplica as células e o osso cola novamente. Isso é milagre de Deus. Amém. Milagre na hora do acidente, milagre no transporte, milagre na proteção e milagre em restaurar um osso quebrado e mais forte do que estava. Então, hoje eu tenho uma vida normal e tenho esse ministério de dar testemunho, palestras, escrevi esse livro para compartilhar um pouco do que o Senhor fez na minha vida.
Eu gosto daquele versículo que fala, devemos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Então, por isso, pastor, eu pensei, se o Senhor foi capaz de dar a vida por mim e também foi capaz de me livrar da morte, porque ele já me livrou da morte eterna, eu me converti. Agora ele me livra da morte física no acidente. Então eu pensei, se o Senhor for capaz de dar a vida por mim, me livrar da morte, eu também deveria entregar minha vida a ele. Amém. E o Ô, ô, amor, Diego, só sim, um. Aí você ficou 13 dias mais ou menos internado, foi? Ficou foi, 13 13 dias, dias. 13 dias usando esse colete, Isso, né? Com aquela preso na cabeça, né? No crânio, não isso. conseguia dormir direito. Não. E, e ali você sentia Deus falar com você? Deus falou com você em algum momento? Você teve alguma experiência nesse período, assim, do Senhor falar com você? Através de Sim, alguém, através de um sonho, seja que for. eu tive muitos momentos. Eu posso citar o momento em que eu quase entrei em coma induzido, porque eu estava acordado e de olhos fechados. 3 da manhã aqui em Piauí eu não consegui abrir os olhos nem se mexer. Eu estava tomando muito sedativo e eu fiquei preso ao meu corpo. Tanto que as enfermeiras conversavam ao meu lado, a minha mãe estava lendo a Bíblia ao meu lado, mas eu não conseguia se mexer. Mas a palavra do Senhor é mais penetrante do que espada de dois gumes, como está lá em Hebreus capítulo 4, né? A minha mãe estava lendo a Bíblia e naquela passagem das bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos de coração, porque eles verão a Deus. Eu confesso ao pastor que nesse momento eu acordei, eu despertei, eu consegui me mexer, eu consegui abrir os olhos. Tanto que quando eu acordei, de tanto tentar acordar e não conseguir, que eu cheguei a sonhar que acordei estando dormindo. Eu perguntei à minha mãe, eu estou acordado? Ela falou, está. Aí eu falei, se eu estou acordado, eu quero que a senhora leia para mim o versículo que eu mais gosto, que é João 11:25. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ela leu esse versículo para mim. Esse foi um dos momentos que o Senhor falou comigo. E tantos outros momentos, porque nesse período eu fiquei de quarentena 3 meses. Como estamos agora nessa pandemia, eu fiquei 3 meses com colete da sala para o quarto, do quarto para a cozinha, para o banheiro, não saía. Eu fiquei 3 meses sem ver a rua. Alguns amigos iam lá da PIB ou vizinhos. E foi o tempo que eu não conseguia ler porque o pescoço é duro. Então, assim, às vezes eu ficava com a mão assim, segurava a Bíblia ou o livro, mas como doía, eu tinha dificuldade para ler. Mas, assim, eu passei a ouvir muitas pregações no YouTube. E nesse período foi que eu comecei a meditar algumas frases, alguns trechos. O Senhor foi tão bom comigo que ele me fez lembrar dos detalhes e eu pedi para algumas pessoas escreverem para mim e eu fui colhendo aquilo e daí surgiu a ideia de escrever um livro, Detalhe de milagre. porque Muito bom. assim, eu fui, na verdade também não foi de mim, foi o senhor Jeová Benjoíno, que ainda vivo, ele falou para mim que essa história minha daria um livro, porque na idade em que ele estava, ele não imaginava de saber de um milagre, ainda mais uma pessoa conhecida, que a gente pode tocar, pode saber. E através da inspiração dele, ele me instruiu e eu comecei a escrever. Demorei 2 anos escrevendo até que pudesse ser publicado. No livro você expõe detalhes dessa experiência, né? Eu fiz um diário com data, horário, de tudo, da véspera do acidente, no culto na PIB de Batã, até um ano depois, quando realmente eu fui constatado que estava curado, que poderia voltar ao normal, quando eu saí do seguro-desemprego e poderia voltar a trabalhar. Então o livro passa-se da véspera até um ano depois. E quando começou assim, Uhum. você percebeu. Então, o médico, ele. Houve alguma cirurgia? Não. Houve, né? Não, Houve não, uma não, cirurgia? Não nada, houve. nada, Então, nada. ele só ajustou esse Só, colete isso, e uniu as partes quebradas. isso. Só fez isso. Só isso. Não teve cirurgia humana. Nem,
Nenhuma cirurgia, não tenho platina, parafuso, eu não tenho nada, nada no meu pescoço. Tanto que quem me vê assim, o meu rosto aqui era para ter ficado marcas terríveis, que eu tive queimadura de primeiro e segundo lugar, era para ter perdido meu olho esquerdo. Não, parece que eu fiz cirurgia plástica. Eu tenho alguns buracos na cabeça, quem vê de perto vai estar vendo os buracos de onde o parafuso entrou, que não voltou mais a nascer cabelo, e no braço onde tive um corte, mas aparentemente quem me vê não acha que eu passei pelo que eu passei. É, verdade. Sim, e aí, em que momento então você percebeu o milagre na sua vida? Não foi um dia, aconteceu, você acordou bem? Ou como foi o processo? Você foi se recuperando? Como aconteceu isso, esse milagre, né? Como você deu a volta por cima? No momento assim, qual foi o momento que você percebeu? Algo aconteceu comigo. Não, quando eu estava acordado, quando eu estava no hospital, que acordei, o médico, infelizmente, chegou curto e grosso e falou: Olha, você quebrou o pescoço, você deu muita sorte, era para você ter morrido ou ficar vegetando, fazendo cocô na fralda pelo resto da vida. Assim, desse jeito. E nesse momento em que eu percebi que era grave, não passou manteiga, como eu costumo dizer, não aliviou, foi seco. E foi daí que eu percebi que era um milagre e que eu deveria agradecer. Tanto que desde o hospital, eu lembro que eu estava internado no hospital, o pastor Zé Carlos esteve lá, eu falei: Pastor, eu não tinha ainda, pastor Sandro, a expectativa de quando voltaria para casa. Eu perguntei ao pastor Zé Carlos: quando eu voltar, o senhor libera o púlpito para mim, que eu gostaria de contar o testemunho. E o pastor Zé Carlos falou para mim que daria, e eu queria marcar a data, porque isso esperaria por mim, que ele acreditava que eu melhorava e eu também acreditei. Porque dentro de mim, em momento nenhum, eu imaginei que iria ficar paralítico, tetraplégico, que iria ficar com algum tipo de sequela. Eu senti em mim uma esperança, algo que me conduzia a saber que ia ficar tudo bem. Então, por isso que eu passei a escrever frases, por isso que eu desejei, por isso que passei a recolher fotos, que meu testemunho é todo feito com fotos, através de um slide, quando eu vou para a igreja e Então tal. você começou a escrever o livro, mesmo se Isso, recuperando. isso. Você só tinha a esperança de que iria sair daquela, né? E foi um Tanto, ato de fé que você teve, né? Quando você isso. começa a escrever, documentar, porque você acreditava que iria Uhum. ser restabelecido completamente, ali foi um passo de fé que Deus contemplou, né? Eu descobri minha fé. Tanto que nessa foto que tá que o pastor usou no banner para divulgar essa live, eu tô com um colar cervical. Eu ainda em recuperação, o osso ainda não tinha totalmente sido restaurado, já estava dando testemunho. Quem me lembra na época, os primeiros testemunhos que eu dei foi com colar. Eu já dizia, estou curado. Não estava, mas dizia que já estava. E, na verdade, eu quero chamar atenção, na verdade, chamar atenção não, eu quero comentar uma coisa interessante. Eu pensava que o meu testemunho começou nisso que eu contei, do acidente e tal. Mas o Senhor me fez lembrar de coisas que eu não deveria esquecer. O Senhor me lembrou que na infância eu queria comprar um microfone porque eu achava que iria ser cantor. Ou aí na minha adolescência, o meu primeiro vestibular, que naquele tempo era vestibular, era muito mais popular do que hoje. O meu primeiro vestibular foi para um curso de direito porque eu sentia vontade de usar blazer e terno porque eu achava que ia ser advogado. Ou seja, eu me sentia atraído para alguma coisa, mas não sabia o que era. Então, nesse período, o Senhor me fez lembrar. Você lembra quando eu queria ter um microfone? Você lembra quando eu queria usar um blazer? Agora você sabe para que é. Falar em público, dar palestra, testemunha, ser um pregador. Então, o Senhor me lembrou, desde a minha infância, que eu queria falar em público, eu nunca aprendi a cantar, mas eu achava que ia ser cantor, porque eu sentia vontade de usar microfone. Eu nunca quis ser advogado, mas eu achava que deveria ser, porque eu queria ter um terno, um blazer. Ou seja, então o Senhor me atraía desde minha infância para que eu pudesse ser o que eu sou hoje. Hoje eu Maravilha. entendo. E é por isso que eu saí fazendo o que eu estou fazendo, mesmo ainda não, eu não fiz o curso de teologia ainda não sou pastor, ainda não sou seminarista, mas mesmo assim eu comecei a fazer isso porque o amor de Cristo me constrangeu. Eu vou Amém. repetir. Se ele foi capaz de entregar a vida dele por mim, se ele foi capaz de me livrar da morte no acidente e realizar um milagre em minha vida, eu deveria entregar minha vida a ele também. Então hoje eu tenho feito isso.
Por isso que eu escrevi um livro, porque o livro, ele serve, ele vai conseguir chegar aonde eu jamais vou conseguir chegar, que eu tenho certeza. Por quê? Temos o livro na versão física e na versão digital, entregamos em qualquer lugar do Brasil, Bom, e a editora permite isso. Quem tiver interesse de encontrar esse livro, Detalhe de Milagre, pode ir lá no Google Play, na Amazon, Livraria Cultura, R$ 9,90 o e-book. E o livro físico conseguimos também entregar em qualquer lugar da Bahia. Falem comigo no direct. Temos agora me parece que o governo federal permitiu que impostos para novos leitores, escritores, não sei, conseguimos entregar com frete em conta, bem bem mais baixo. barato. Então, quem tiver interesse, fale comigo no direct, ou fale com o pastor tem aí o meu WhatsApp. Ou seja, esse livro é meu material de trabalho. Então, para fechar essa história, pastor, o testemunho, esse acidente, foi um detalhe para que eu pudesse ter portas abertas. Tanto que hoje as portas são abertas não só na Igreja Batista, que eu sou batista. Eu já passei em igrejas adventistas, escola sabatina, eu falei 2 vezes em escolas sabatinas, já passei em igreja católica, já falei na paróquia de Ubatã, Itapitanga, aqui em Piauí, em três missas, os padres me permitiram ter acesso. Já falei na Assembleia de Deus, Igreja Internacional da Graça, Igreja Deus e Amor e outras igrejas pentecostais Bom, que agora eu não estou lembrando o nome. Ou seja, as portas têm se abrido, independente da religião, por quê? Porque o Senhor fez esse milagre tão curioso que as pessoas esquecem até de que denominação eu sou e focam em ouvir o que eu tenho para falar. Então, assim, não só em igreja, mas também já dei palestra, curso de primeiro habilitação de prevenção no trânsito, já dei testemunho em rádio, entrevistas e tal. Ou seja, eu tenho feito esse trabalho abrangente, mesmo sem saber fazer. Porque, assim, nas primeiras palestras e testemunhos foram, assim, terríveis. Olhando para trás, terríveis a meus olhos. Claro que para os olhos do Senhor foi maravilhoso. E o é, mais gostoso de tudo isso é olhar para trás e ver os frutos colhidos. Porque, assim, agora não que estamos na pandemia, mas volta e meia, eu já passei em dezenas de igrejas, o pastor fala, olha, aquele jovem que tomou a decisão naquele dia do seu testemunho já se batizou, hoje está integrado, ou olha, o meu marido ouviu o seu testemunho e voltou para a igreja, ou até pessoas que queriam tirar suas vidas e tal. Ou seja, esse testemunho ele tem sido usado para abençoar muitas pessoas. Porque tem uma frase que eu gosto, pastor, que eu gosto de usar, não é minha, é do pastor Marcelo Batista, que fala assim, que uma árvore não dá o fruto para si mesmo, mas para que outros possam comer do fruto. Então Deus realizou um milagre na minha vida, não só para que eu pudesse colher, mas que outras pessoas também pudessem ser abençoadas através dessa história. E bênção. eu quero continuar compartilhando, eu quero continuar falando sobre isso, porque assim, se tem uma coisa hoje que me deixa alegre é receber um novo convite. Porque assim, eu entendo cedo, devemos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando a gente não pode mais trabalhar. Então eu estou tentando trabalhar do meu jeito, errando, acertando, mas o principal de tudo é que quando a gente se dispõe a fazer, o Senhor nos dá ferramentas e nos dá convites, porque foram tantos convites que eu já não sei contar. Engraçado é que no início eu fiquei me achando o máximo, o Senhor me ama, as pessoas me paravam na rua e tiravam foto, algumas pessoas pediam para botar o dedo para ver se o buraco era de verdade mesmo. Ou seja, eu fiquei muito conhecido na rede social, algumas pessoas me pediam até oração, porque achavam que eu era uma pessoa muito santo, porque o que o Senhor fez na minha vida foi realmente extraordinário. Mas com o passar do tempo, o Senhor me mostrou que eu deveria me acalmar, porque ele fez um milagre em minha vida para que através de mim pudesse fazer algo maior.
e hoje é isso que eu tenho feito. Ô, Diego, eu quero agradecer a Aham. presença da irmã Nara, Farias, Thelma, Sânia, pastor Reginaldo, lá de Feira de Santana, está lhe acompanhando aqui, minha esposa Andréia H6, e tantos outros irmãos, pastor Sorte, já falei, está conosco aqui, pastor Reginaldo, Sânia, Naide Rodrigues, aqui de Macaúbas, tem um bom número Uhum. aqui de pessoas, certo? É o seguinte, Amém. é, o que mudou em você, né? Assim, você foi um vaso quebrado, literalmente, Isso. né? Deus quebrou e você teve uma nova história. Na verdade, é a sua história de Uhum. redenção, vamos dizer assim, né? Quem você era Uhum. para que você. Como você se vê hoje, assim? Qual o paralelo que você faz entre Diego antes do acidente e agora, né? Como você olha para. Com quem você era antes que você diz assim, poxa, eu mudei, né? Ó, nós só temos alguns Isso. minutos, mas deixa essa mensagem também. E também dizer o seguinte: É. você tem no Instagram Detalhe do Milagre, né? Arroba Detalhes de Detalhe do milagre. Milagre. Tem também seu Isso. Facebook, Instagram também tem, você, o seu nome, Diego Alves? É Instagram Diego Alves e Detalhe de Milagre. São dois Instagrams. Mas eu costumo Isso, usar mais o Instagram do livro, no para livro, dar mais né? E apoio. Facebook também, Detalhe de Milagre? Não, Facebook não. Só o É. Instagram. E no Instagram, Detalhe de Milagre, tem as fotos do seu acidente? Tem as fotos, tem lá os destaques com algumas Hum, imagens do testemunho. Tem a foto do carro, tem a foto do colete, tem a foto dos parafusos, tem a foto da fratura. Eu postei também ontem novamente a fratura. Então, assim, tem bastante detalhe. Tá lá o link também de vendas. E quem quiser falar comigo sobre em relação Ó, eu quero me oferecer tanto para vender livros, se alguém tiver interesse, ou também quiser me fazer convites para a igreja. Já falei que vou em qualquer igreja, em qualquer lugar, católica, batista, adventista, assembleia. É, é, e respondendo o que o pastor falou, eu era uma pessoa que tinha uma fé camuflada de orgulho, porque eu achava que, mesmo sabendo que Deus me abençoa, eu confiava nas minhas habilidades. Me inscrevi em 3 concursos, perdi os 3 de uma pancada só. Fiquei desempregado, perdi o emprego, perdi a saúde e fiquei em cima de uma cama no estado desprezível. Então, quem sou hoje? Uma pessoa que reconhece que, se não fosse o amor do Senhor, eu não estaria vivo. Porque assim, eu joguei minha vida fora ao estudar meses, 14 horas por dia, esgotou a bateria, cochilei o volante, capotei com o carro. Se dependesse de mim, eu estaria morto. Eu fui como alguém que joga algo no lixo e outra pessoa vai no lixo, reforma e traz para casa e se torna dono. Ou seja, hoje eu reconheço que eu tenho um dono, reconheço que eu joguei minha vida fora por imprudência. Então hoje a minha vida é focada em fazer a obra do Senhor e agradeço todas as vezes que recebo a oportunidade, porque é para isso que eu estou vivo. amém. Sabe, Olha, pastor? Deus lhe construiu uma história com você, né? Eu Uhum, estarei compartilhando esse vídeo no YouTube, na PIB de Macaúba, no YouTube, e também no isso. Facebook meu. E assim que tiver a oportunidade, trarei você aqui também para você ministrar a Amém. palavra, testemunhar aqui, tá certo? Amém. E as considerações finais, que daqui a pouco termina o nosso tempo. E quais são Pronto. as considerações finais? Qual a mensagem que você deixa para a gente, tá? Fala um pouquinho. Pronto. As considerações finais que eu quero dar para todo mundo que está assistindo agora e que vai assistir depois. Vivemos em uma época, em um meio em que convivemos com a ideia de que quem deve fazer a obra do Senhor é o pastor, ou eu que sofri o acidente, que estou dando testemunho. Mas eu vou repetir outra vez. Devemos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, quando não mais poderemos trabalhar. A obra do Senhor está aí, o convite está aberto, porque o dono da ceifa convida todos os seus ceifeiros, seus trabalhadores, todos nós deveremos fazer algo para o Senhor, porque eu era alguém que não falava, pastor, nem orar na igreja, eu orava dia de quarta-feira, que tinha pouca gente, eu tinha medo. E hoje eu tenho falado como um papagaio em todos os lugares.
Então, a palavra que eu quero deixar é que não há inúteis na casa do Pai, não há inúteis entre as criaturas e os filhos do Pai. Todos nós temos dentro de si algo que o Senhor colocou para fazer a sua obra e precisamos usá-lo. Então, que essa noite possa ficar marcada como uma mudança de vida e que depois dessa live não venhamos sair daqui acreditando em coisas impossíveis. Estamos vendo coisas impossíveis acontecendo, como é a pandemia, mas o Senhor continua vivo e é capaz de fazer milagres. Então, devemos manter a nossa fé no Senhor, que é o único que pode nos salvar e nos abençoar e nos livrar de todos os males. Diego, no ano passado eu cochilei 3 vezes ao volante. Aham. 3 vezes, Deus me livrou. E além do testemunho do milagre que Deus fez, é importante também, eu acredito que você fala, né, você deu palestra para Detran, né, para escola Uhum. de autoescola, sobre o Autoescola. cuidado em dirigir, né? Eu Isso, cochilei 3 vezes, isso. vindo de Brumado e cansado, de estudando, fazendo psicanálise, e durante um ano passado. Esse ano, não passado, não, 3 vezes. Então, Uhum. chega, Deus me livrou 3 vezes, porque o sono vem de uma forma que você não espera e é terrível, né? Então, você também direciona essa palavra ao cuidado ao volante, né? Isso. A gente às vezes pensa que tem resistência, e qual a mensagem que você passa para as pessoas que dirigem, né? Que às vezes tem que saber o momento certo, né? O horário certo de dirigir. Tem pessoas que pela manhã não produz muito. Deixa essa Isso. mensagem também, né? Respeitar os limites. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre trânsito também, porque assim, eu não dormi, achei que era motorista, não sou um bom motorista, nunca fui, mas achava que tinha capacidade de conduzir um carro. Então, respeitar os limites, se sentir sono, para. Se puder, não negue uma ajuda como eu neguei ao meu pai, que queria pagar o motorista para me levar, porque assim, a vida é curta e eu quero terminar dizendo que eu passei uma vida inteira desejando morrer dormindo, porque eu acharia que ia ser rápido e sem dor. E eu cochilei ao volante, no piscar de olhos eu iria acordar na eternidade. Então, assim, é muito rápido, não conseguimos controlar e conter. Então, Não, tomem é, cuidado ao conduzir e não desejem morrer dormindo, porque realmente é muito rápido e você não vai ver. Então, eu não desejo isso para mim e nem para ninguém. Eu prefiro ver, sentir e, quem sabe, vendo a volta do Senhor e que não venha conhecer a morte, mas parte dessa vida para outra vida. E é isso, pastor. Eu quero agradecer o convite, a oportunidade, que Deus possa abençoar a cada um de vocês que estão aí acompanhando a live. amém. Olha, falta um minuto, mais ou menos, dizer que Uhum. vou adquirir seu livro. Eu prefiro Amém. adquiri-lo no modo tradicional, né? Uhum. Então, a gente pode entrar em contato com você pelo seu Instagram e Isso, você isso, nos orienta, né? Então, quem quiser isso. adquirir. No Então, eu creio direct. que Deus, então, essa tragédia, esse acidente, vamos dizer assim, Deus também canalizou para um ministério para você. E é Amém. importante a gente apoiar esse ministério. Então, quem quiser adquirir seu livro, Detalhe do Milagre, pode entrar no seu Instagram, Isso. Detalhe do Milagre, né? É. Ou Diego Alves, né? Diego Alves, É. pelo Ou Facebook e no Instagram, isso. né? Manda mensagem no Instagram, ou quem tiver dificuldade, procura um conhecido, procura o pastor manda mensagem para mim, a gente se Pronto, acha. pronto. O pessoal que me conhece pode entrar em Isso, contato no WhatsApp e eu isso, envio isso, isso. números, entre em Isso. E contato, aí certo? Então, pelo conseguimos. e-book está R$ 9,90 e o livro Não. está por quanto? O livro. É porque assim, depende do frete, depende da Ah, localidade, da frete, entendi. distância, É, tá certo, tá entendeu? bom, verdade. Aí a gente consegue Depender do frete. negociar, porque assim, eu comprando como escritor, eu consigo mandar mais barato do que a pessoa comprar ela Ah, através do entendi. site. Então fala comigo Pronto. que eu dou um jeito. Aí Então tá em bom. relação ao preço vai depender da distância, do frete e Isso tal. aí. Eu quero adquirir o meu, vai ser o livro Amém. comum, né? Pronto. O livro mesmo. Olha, um abraço a Pronto, todos querido. vocês, Um muito obrigado abraço. pela presença. Diego, foi muito bom, foi muito Obrigado. produtivo. Quem quiser assistir esta entrevista, né, vai ser postado na PIB de Macaúbas, no nosso canal no YouTube e também no Facebook, tá bom? Se você quiser ver Amém. as fotos do acidente do nosso querido irmão Diego, pode ir lá no Instagram, Instagram. Detalhe Isso. do Milagre. Isso. Esse tema foi você que deu? Foi detalhes? Foi. Olha, nós temos 25 26, minutos. 25 segundos.
Faça uma Amém. oração de 20 segundos aí, em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus, obrigado porque estamos aqui mais uma vez. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado.